Olá, graça e paz para todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Edmilson Lima. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus, no Salmo 122, versículo 6, que assim está escrito: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém, é o que diz o versículo. Mas por que orar pela paz de Jerusalém? Porque Jerusalém tornou-se o centro religioso de toda a nação israelita, no reinado de Davi e nem toda a história bíblica. Então Jerusalém faz parte do povo judeu. Jerusalém também foi palco dos milagres e da peregrinação de Jesus. Em Mateus 5:35, ele diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Segundo os teólogos, Jerusalém está escrito em toda a Bíblia cerca de 815 vezes. Está vinculada à profecia bíblica dos finais dos tempos. Jerusalém se tornará, mais uma vez, o centro religioso no milênio após o arrebatamento da igreja, da onde o Senhor Jesus vai reinar 1000 anos de paz. Então, é por isso que devemos orar pela paz de Jerusalém. Quando falamos assim, equivale dizer orar por todos os judeus. Pois bem, Israel vem da descendência de Abraão e Deus tem um concerto com esse patriarca, com Abraão. É em Gênesis 12, 1-3, que Deus faz o concerto com ele, promete abençoar ele toda a sua descendência. E o real cumprimento, o ápice dessa profecia, se cumpre no Novo Testamento com morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e que nós fazemos parte da descendência de Abraão espiritualmente por causa dessa bênção alcançada nele. Pois bem, aí nós vemos também os primeiros passos para a eleição de Israel como uma nação escolhida por Deus, através de Abraão. O Deus de Abraão é o Deus da Bíblia e da história de Israel que está contida na Bíblia. Jesus nasceu dos judeus. Jesus, ele vem da raça de Sem, da linhagem de Abraão por meio de Isaac e Jacó, da tribo de Judá e descendente de Davi segundo a carta. Então Jesus vem dessa descendência. É importante nós orarmos por esse povo como nação, como povo que faz parte da promessa. Eles têm rejeitado o seu Messias, mas ainda eles vão alcançar a misericórdia de Deus, conforme está na Bíblia. Deus fez concerto com Isaac em Gênesis 19:21, na realidade reforçando a promessa que tinha feito a Abraão seu pai. Deus fez concerto com Jacó em Gênesis 28:3-4. É o mesmo concerto que Deus fez com o patriarca Abraão. E em várias partes da Bíblia nós encontramos Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, por isso que nós devemos orar pelos judeus, orar por essa paz, por esse povo que é tão odiado por todas as nações, ou pela maioria das nações. Um povo em que não é visto por bons olhos por muitas nações, mas é um povo da promessa, um povo em que Jesus veio dele e um povo que alcançará a misericórdia de Deus nos tempos finais. Como povo eleito, Israel existirá para sempre. É o que está escrito em Jeremias 31, versículo 35-37. Então ninguém vai riscar do mapa essa nação. É uma nação que existirá para sempre, segundo a profecia. Israel é chamado de povo peculiar, povo de Deus, povo santo, povo escolhido. Isso levando em conta a sua eleição pelo próprio Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Está em Gênesis 19:5, Deuteronômio 26, versículo 18-19. Israel tem sobrevivido às guerras, os massacres na história, como povo eleito de Deus. Nós temos ali em Ezequiel a profecia que fala dos vales de ossos secos, e os teólogos ali dizem que ali fala de duas ressurreições, uma nacional e outra espiritual. A nacional já aconteceu em 1948, quando Israel foi oficializado como nação outra vez, que Israel foi perseguido, foi massacrado, 6 milhões de judeus foram mortos
mortos na câmara de gás pelo neurastênico Hitler. Pois bem, mas o remanescente que voltou foi oficializado como nação, se tornou outra nação outra vez, uma nação poderosa, uma nação sob os cuidados de Deus. É conhecido por muito como o ponteiro mundial do relógio de Deus, em algumas profecias, é claro. Ele é a figueira que Jesus falou que quando a figueira brota, os ramos está próximo o verão. Ele é esse relógio, é essa figueira. Pois bem, já aconteceu um sinal de que Jesus vem, que é o sinal da figueira que brotou os ramos, isto é, Jerusalém em 1948, quando voltou a ser nação. A outra ressurreição é espiritual, que acontecerá nos finais do tempo, no final da grande tribulação, quando Jesus vem para esse povo. Jesus salva ele das mãos do anticristo. Jesus livra ele da mão das nações que estão confederadas com o anticristo para arriscar Israel do mapa. Então ele nascerá outra vez, e então é espiritualmente, e alcançarão salvação e misericórdia da parte de Deus em Cristo Jesus. Por isso devemos orar por essa nação como povo de Deus. Mas muitos dizem que Israel não tem mais jeito, a igreja tomou o lugar dele, mas isso não é verdade. As profecias marcam e mostram que nos finais do tempo Israel vai alcançar a paz e a salvação em Cristo Jesus. Então os teólogos da substituição falam assim, mas nós aprendemos que a igreja não substituiu Israel. A igreja faz parte do plano redentivo de Deus. Então devemos orar por Israel, devemos orar por essa nação, como devemos orar por todas as nações, e principalmente por Israel, como povo escolhido de Deus, como povo chamado, como povo conhecido como nação peculiar, tesouro de Deus, como a nação que Deus se afeiçoou por eles, não porque ele era bonito, não porque a nação era mais numerosa, mas foi pela graça soberana de Deus que Deus escolheu essa nação, elegeu em Abraão o seu amigo. Aí vemos os passos de Israel na história. Israel deveria ser uma nação missionária, falar do Deus Todo-Poderoso, da grandeza do Deus Altíssimo. Eles falharam e a igreja está anunciando em seu lugar, mas repito, eles alcançarão a tão almejada salvação em Cristo Jesus nos finais do tempo. Portanto, devemos orar por essa nação. Devemos colocar essa nação em nosso caderno de oração. Orar pela paz desse povo. Orar por esse povo. Apresentar esse povo a Deus em oração. E Jesus fez história vindo dessa descendência. Em Jerusalém, conhecemos aquele que habitou entre nós, aquele que veio para judeus e veio para gentios. Então, amados e queridos irmãos, fica aqui esta pequena reflexão para nós refletir e colocar em prática em nossa vida diária. Então, agradeço a Deus pela existência desse povo, porque nossa salvação veio deles por Jesus. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pelos séculos dos séculos, pela salvação que Jesus efetuou e que é para todos. Amém.